E se eu te dissesse que existe uma forma de você se tornar dono de shoppings, prédios comerciais e até fazendas sem ser um milionário? É exatamente isso que os fundos de investimento imobiliário oferecem. E hoje eu vou te mostrar como essa mágica funciona e como ela pode mudar completamente a sua vida financeira. Confesso que quando eu ouvi falar da primeira vez sobre os FIIs, eu imaginei que era coisa somente para gente rica. Como assim dono de shoppings, prédios comerciais, fazendas, tá louco? Mas depois que eu entendi como funciona, eu percebi que estava perdendo uma grande oportunidade. E hoje nesse vídeo eu vou compartilhar com você o que eu descobri e como isso mudou completamente a minha visão sobre os investimentos. Talvez você já tenha pensado em comprar um imóvel, ser dono de um imóvel para poder receber uma renda extra, um aluguel, mas hoje em dia parece que está cada vez menos acessível. Primeiro pelo preço do imóvel, segundo por ter que lidar com inquilinos e toda a burocracia envolvida. Mas existe um jeito de você conquistar essa renda extra por um caminho que ainda muitos não conhecem. Os FIIs surgiram na década de 60 lá nos Estados Unidos e na década de 90 aqui no Brasil, e desde então esse número de investidores não para de crescer. Mas por quê? Porque as pessoas entenderam que elas não precisam ser ricas, milionárias, para poder ter uma participação no mercado imobiliário. Hoje, qualquer um com pouco investimento pode ser dono de imóveis, pode comprar cotas e ter participação no mercado imobiliário. Vamos entender então um pouco mais sobre o que são os FIIs e como eles funcionam. Imagine que o FII é como um grande condomínio de investidores, só que ao invés de apartamentos, esse condomínio é dono de prédios comerciais, shoppings, fazendas. Então quando você compra uma cota, é como se você estivesse comprando um pedacinho, uma pequena participação desses imóveis. Você se torna um proprietário desses imóveis. Só que a vantagem é que você não precisa se preocupar com a manutenção, com a cobrança de aluguel, porque existe uma equipe que cuida disso para você. Agora que você entendeu o conceito básico, vamos falar como funciona desde a criação do fundo até a distribuição de dividendos. Tudo começa com a captação de recursos. O fundo ele reúne recursos de pequenos investidores até grandes investidores, com pequenas quantias até grandes quantias. E com esse montante arrecadado, o fundo vai às compras, para fazer as aquisições, compras de imóveis. É o gestor do fundo que toma as decisões de compra, de venda, de locação, visando sempre a melhor rentabilidade para nós, os investidores. Aí o fundo ele pode comprar imóveis físicos, como galpões logísticos, shoppings, escritórios, ou também pode fazer investimento em títulos do mercado imobiliário, que são os chamados fundos de papéis. Com os imóveis adquiridos, começa a geração de renda pelo fundo. O fundo aluga esses imóveis e os inquilinos pagam um aluguel, que é a principal fonte de receita do fundo. E ao final de cada mês, o fundo reúne toda essa renda gerada, faz o pagamento das despesas operacionais e o valor do lucro ele distribui entre os cotistas, entre os investidores, você e eu. Cada investidor ele vai receber sua parte proporcional referente à quantidade de cotas que você tem. Então, se o investidor tem muitas cotas, ele vai receber proporcionalmente mais rendimentos. E esse ciclo ele se repete. Então, quanto mais você tem, quanto mais cotas você tem, mais rendimentos vai pingar na sua conta todo mês. Além disso, um dos grandes atrativos dos FIIs é que, por lei, eles são obrigados a distribuir pelo menos 95% do seu lucro líquido. Ou seja, isso significa dinheiro pingando na sua conta todo mês. Agora que a gente entendeu um pouco mais sobre o que são, como funciona, vamos entender um pouco mais sobre as diferentes categorias dos fundos de investimento imobiliário. Os FIIs eles não são todos iguais. Existem algumas categorias diferentes que variam de acordo com a estratégia, de acordo com o tipo. Também isso é importante para você entender com o que vai alinhar melhor as suas estratégias de investimento. Porque cada uma dessas categorias ela opera de uma forma diferente no mercado imobiliário. Então as principais categorias que existem primeiro, fundos de tijolo. Esses fundos eles investem diretamente em imóveis físicos, como os prédios, os galpões logísticos, as fazendas. Em seguida a gente tem os fundos de papel. Os fundos de papel eles são um pouco diferentes. Eles compram promessas de pagamento relacionadas aos imóveis. Ou seja, ele não compra o imóvel diretamente. Como que funciona? Imagine que alguém pegue um empréstimo para fazer uma construção de um imóvel, de um empreendimento. Esse empréstimo ele vira um documento. O fundo compra a propriedade desse documento para receber os juros daquele documento, daquela promessa de dívida. Ou seja, é uma forma indireta de estar investindo no mercado imobiliário. Ele não compra diretamente o imóvel físico, e sim a dívida daquele imóvel que fez o empréstimo. Por último, a gente tem os fundos híbridos, que eles combinam as duas estratégias, tanto o tijolo quanto o fundo de papel. Então ele busca equilibrar o melhor do investimento dos dois mundos. Quais são as vantagens e desvantagens de cada um? Os fundos de tijolo, eles tendem a ser
mais estáveis. Em contrapartida, os fundos de papéis, eles tendem a ter mais liquidez. Mas é importante falar que não existe melhor ou pior categoria, né? Tudo vai depender da sua estratégia, do seu horizonte de investimento e dos seus objetivos também. Agora, quais são as vantagens e desvantagens desse mercado? Como qualquer investimento de renda variável, você precisa conhecer os riscos que estão envolvidos. Primeiro, vamos falar dos aspectos positivos dos FIIs, que são algumas vantagens bem interessantes. O primeiro aspecto positivo é a renda passiva previsível. Você tem renda pingando na sua conta todo mês, como se fosse um aluguel. O segundo aspecto positivo é a acessibilidade, ou seja, com pequeno capital, com pequeno investimento, você já consegue se tornar proprietário de uma participação de um imóvel e receber aluguel ali todo mês. Imagina quanto você precisaria juntar para se tornar um dono, um proprietário e receber aluguel no apartamento. E comprando algumas cotas hoje, no próximo mês você já consegue rentabilizar com isso. O terceiro aspecto positivo é a diversificação, ou seja, você consegue se expor a vários empreendimentos sem necessariamente comprar cada um deles. O quarto ponto positivo é a gestão profissional. Você possui pessoas que estão por trás que vão fazer a administração do imóvel para você. Você não vai precisar se preocupar com a administração, manutenção e ter que lidar com inquilinos. Mas como todo investimento, existem os riscos que precisam ser observados. O primeiro deles é a oscilação do mercado, ou seja, é um investimento em renda variável, então está sujeito às oscilações de preço do mercado. O segundo ponto de risco a ser observado é a vacância, ou seja, imagine que você fez a compra de algumas cotas de um fundo de investimento de shopping e alguns desses pontos dentro do shopping estão vazios, ou seja, o fundo ele não está recebendo o aluguel potencial completo do shopping. Então isso vai afetar diretamente nos rendimentos da sua cota. É a mesma coisa quando você tem um prédio comercial e algumas salas estão vazias. Essas salas que não têm os inquilinos pagantes vão afetar no rendimento que você vai obter. O terceiro ponto de risco a ser observado é a liquidez. Existem fundos que são mais líquidos e menos líquidos. O que isso significa? A liquidez é a facilidade com que você pode transformar as suas cotas, o seu investimento em dinheiro. Nos fundos mais líquidos, significa que eles têm muitas negociações diárias na bolsa. Então você precisa sempre se atentar se é um fundo líquido ou menos líquido. Já nos fundos menos líquidos, consequentemente, eles têm menos negociações na bolsa. E, por exemplo, se você quiser vender suas cotas em um fundo mais líquido, as suas cotas elas vão ser transformadas, vão ser vendidas e transformadas em dinheiro de uma forma muito mais rápida do que num fundo menos líquido. Para você vender suas cotas nesse fundo menos líquido, você vai precisar aceitar um preço, às vezes, que não está próximo ao valor do mercado. Ou seja, você vai acabar perdendo dinheiro nisso aí, se você precisar sair. Você vai precisar aceitar um valor menor para conseguir fazer a venda das suas cotas. Inicialmente pode parecer complicado, mas com o tempo você vai pegando um jeito e entendendo melhor o funcionamento. E agora você deve estar pensando, se é tão bom assim, por que nem todo mundo faz investimento em FIIs? Essa é uma boa pergunta, mas existem alguns mitos aí que estão na cabeça das pessoas. Por exemplo, primeiro, FIIs é somente para gente rica. Você já viu aqui que não é. Qualquer um com pequeno valor, hoje em dia com menos de R$10, você já consegue comprar sua cota e ter sua participação no mercado imobiliário. O segundo mito que pode estar na cabeça das pessoas é de ser um investimento arriscado. Então você viu aqui que, claro, existem os riscos, mas ele também é muito menos arriscado, por exemplo, às vezes de você ter que comprar um imóvel físico e ter que vender e não ter ninguém para comprar, se você precisar fazer a venda desse imóvel, por exemplo. Nos FIIs, se você precisar de um dinheiro, você consegue vender apenas algumas cotas. Não precisa sair de um imóvel inteiro. Não precisa fazer a venda do imóvel completo. O terceiro mito é que às vezes as pessoas pensam que pode ser muito complicado. Às vezes elas ouvem termos como patrimônio líquido, dividend yield, vacância e associam isso a coisas complicadas. Mas garanto que é muito menos complicado do que ter que lidar com o inquilino, lidar com as burocracias de você ter que fazer a gestão do imóvel presencial, do imóvel físico presencial. Outro ponto é que muita gente ainda deixa o investimento na poupança, porque é um investimento mais seguro. Mas se você aprender a selecionar bons fundos de investimento imobiliário, você vai conseguir bater consistentemente a poupança. Outro ponto é que talvez as pessoas acreditam que nos fundos de investimento imobiliário ainda vão ter que lidar com inquilinos. Você já viu aqui que isso não é verdade. Existe uma gestão profissional que vai cuidar disso aí para você. Agora você entendeu que existem os desafios sim,
E também existem volatilidade que você vai ter que aprender a lidar. Você vai ter que aprender a estudar melhor sobre o fundo. Tudo que gera esse esforço para você aprender, conseguir aprender e entender, vai valer a pena para você futuramente. Então, se alguém te disser que o fundo de investimento imobiliário é muito arriscado, você já sabe que isso são alguns mitos que estão aí na cabeça das pessoas e que impedem elas de aproveitar essas oportunidades, ainda mais nesse momento que a gente está. Então, você pode pensar até da seguinte forma: quanto tempo você demoraria aí para juntar um valor para comprar um apartamento? 10 anos, 20 anos, 30 anos? Agora imagine se você pudesse já receber aluguel pingando na sua conta todo mês, já no próximo mês. Como isso iria impactar a sua vida? Pensa você aí no valor que você paga mensalmente de aluguel. Agora imagine esse valor pingando na sua conta todo mês. Agora você entendeu que os FIIs é uma forma muito rápida de transformar você de locatário para proprietário. Muito mais rápido do que você imagina. Os FIIs eles vieram para democratizar o acesso ao mercado imobiliário. Você não vai se tornar nenhum milionário do dia para a noite. Não é esse o objetivo. Mas você entendendo como funciona e construindo a sua riqueza ali tijolo por tijolo, cota por cota, isso vai fazer muita diferença para você lá na frente. Agora você pode imaginar daqui 10 anos, você vai ter duas opções. Você vai ter traçado um dos dois caminhos. Você vai olhar para trás e falar: putz, ainda bem que eu comecei a investir nos FIIs. Ou então você vai olhar para trás e falar: putz, devia ter começado a investir antes. Qual das duas pessoas, qual desses dois futuros você pretende olhar para trás e enxergar? O futuro da sua liberdade financeira, ele começa com pequenas decisões que você toma hoje. E os FIIs, eles podem ser o seu primeiro passo. Então não espera uma oportunidade perfeita. Crie a sua própria oportunidade. No próximo vídeo eu vou explicar para você um passo a passo simples para você fazer a sua primeira compra, na prática, mesmo que você tenha pouco dinheiro ali para começar. Bom, se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se esse conteúdo abriu seus olhos para novas possibilidades, deixe seu like, se inscreva no canal. Um abraço e até a próxima.